Sejam bem-vindos ao Barzinho Nerd. Nós assistimos Avatar, O Caminho da Água e viemos trazer nossas impressões para vocês. Então puxa uma cadeira, senta aí com a gente e vamos visitar Pandora de novo e reencontrar os Na'vi. Fala pessoal, eu sou o Aurá. Nós assistimos o filme Avatar, O Caminho das Águas, dirigido por James Cameron, e vamos falar aqui um pouco sobre ele. E aí pessoal, eu sou o Werner e a gente já te convida a se inscrever aqui no canal e participar do bate-papo com a gente, colocando o que você achou do filme também aí nos comentários. Fala pessoal, eu sou o Luan e a gente avisa que vai ter spoilers nesse vídeo. Então assiste primeiro o filme e depois corre aqui para ficar com a gente. Ou então, se você não se importar, assiste aí o vídeo e bora lá. Bom pessoal, e para começar, em relação a hoje que a gente está gravando, nós assistimos o filme ontem. Então a gente está ainda bem impactado pelo filme. Então vai ser aquela análise nossa bem crua assim ainda. E também dizer que a gente assistiu o filme na versão 3D. Então pode ter diferença na nossa experiência e da sua, caso você já tenha assistido. E foi o 3D normal, não foi o 3D Ultra IMAX, não sei o que, não sei o que não. Foi 3D normal mesmo. E agora é assim, né? Você tem diversos 3D para você assistir e cada um vai te dar uma experiência diferente. Pelo menos foi o que eu li. Pra mim, 2D, 3D faz diferença muito não. Claro que eu vejo a diferença, mas é irrelevante. Bom, e para começar, como a gente já fala direto, e aí, o filme é bom? O filme é bom? Cara, o filme é muito bom, muito bom. E aí? E para vocês? Pra mim, assim, eu não sei se é o melhor filme do ano, porque esse ano tivemos bons filmes. Agora, em relação aos filmes pop, né, de cultura de massa e tal, é o melhor, sem sombra de dúvida. Melhor que Wakanda pra sempre, melhor que Batman. Melhor que Thor, Amor de Trovão? Ah, que isso, sacanagem. O filme é bom, dá pra gastar ali suas 3 horinhas tranquilamente. Talvez não tranquilamente pra todo mundo, mas eu fui tranquilo. Acho que assim, a gente já tá dando recado que o filme é bom sim, a gente recomenda ir assistir, mas agora aquela coisa, o filme é tipo, não tem defeitos, alguma coisa assim? Ah, não, aí você tá querendo esperar. Aí o filme não tem defeitos. Pô, aí. Não, a aí... gente saiu do cinema ontem e você falando assim, pra mim é 100%. O filme não tem nada que eu mudaria. Pra mim, se for pra falar fazer um vídeo de um filme 100%, a gente vai dar tchau já. Tipo assim, Porque não o filme é existe. ótimo, acabou. Não, o filme, na verdade, não existe filme perfeito. Uhum. Então tem algumas coisas que não são, vamos dizer, não estão no ápice. Eu vou falar aqui uma coisa polêmica. Vou falar aqui uma coisa polêmica. O que é Star Wars? O que é Star Wars, cara? O Avatar tá anos-luz de distância. De distância tá mesmo. Provavelmente não é nem a mesma galáxia, então tá mesmo. Mas eu na verdade, eu não vejo por que comparar os dois. Eu acho são muito muito diferente. diferentes, são ideias diferentes, conceitos diferentes, objetivos diferentes. Não acho que... Que é Eu, uma na verdade, comparação eu não sei com que eu poderia comparar Avatar além de Pocahontas, não. Free Willy. Nesse tem a cena escolhida. O Werner achou que é uma versão atualizada do Free Willy. Também tem algumas coisas de Free Willy ali. Tem algumas coisas, mas não dá pra falar que é Free Willy, porque o objetivo ali não é... Não é só Libertar a baleia. Libertar a baleia. Mas assim, agora falando do por que o filme é bom, né? Os pontos positivos. O que vocês acham que a gente pode citar? Cara, toda a história catártica, né, ambiental, assim, pra mim foi muito boa. Eu acho que, pra mim, assim, a primeira coisa que me vem na mente de falar positivo do filme é o visual. O visual do filme é muito bonito. O filme é muito bonito. Mas eu achei essa parte ambiental aí, essa preocupação. Eu acho que o James, até indo um pouco para a parte visual, o James Cameron ele bateu o recorde, não sei se você sabe, de profundidade, de navegar em profundidade mais baixas. O recorde é do James Cameron. E ele gravou um filme 3D sobre isso. Deu a sensação que ele pegou toda essa experiência dele, né,
desse documentário e botou ali no filme, pra gente curtir tanto em termos de beleza quanto em termos de catártico mesmo, de sentir o impacto assim da violência contra os animais e tudo mais. Uhum. O James Cameron ele gosta muito de tocar nesses assuntos, né? Dessa parte ambiental, Uhum. né? Essa questão ambiental é interessante porque tem duas cenas bem Impactantes. impactantes, que é a caça às baleias lá e a entrada da nave no planeta. Que Sim. ele queima, Ah, ele sai detona. detonando ali. Aquelas cenas são A gente tá chamando de baleia, mas eu não lembro o nome do bicho. É Toku? Toku, né? Eu tava lembrando de Toruk, mas Toruk é o Jake Sully que ele era. Né? Mas Sou aquela- meio ruim de guardar nomes é- fictícios. é uma baleia de Pandora. Uhum. Extremamente inteligente e emocional. E tem, eu acho que um outro Motivo. ponto positivo também são os personagens novos, né? São bem carismáticos Sim, a sim. maioria deles. Toda aquela, não sei se seria subespécie ou só uma outra tribo, né? Que a gente vê diferenças realmente anatômicas daqueles outros naves lá, que eu achei assim bem interessante eles, né? Você vê que eles já são realmente adaptados a essa vida na água, que eles têm um braço mais Em formato de barbatana aqui em forma de assim, né? barbatana, a cauda deles também é mais forte para nadar. Uhum. Eles já têm conseguem respirar mais tempo debaixo d'água, segurar mais tempo a respiração debaixo d'água. Não tanto quanto a filha do Jake Sully. Aquela lá, A filha na verdade, a filha da Hiri, né? a doutora lá do Doutora, primeiro filme, né? primeiro filme. Ela ficou ali e ficou. Mas eu acho que o que o filme que tentou mostrar é que ela é um caso à parte. Não, Ela pois tem é, mas teve um momento que dava a impressão que passava dias, aí mostra ela de novo na água e pensa, ela ainda tá lá. Aham. Sobre ela, eu cheguei até pensar vamos dizer, uma hipótese, uma teoriazinha assim. Porque no filme eles comentam, às vezes fica aquela questão de quem é o pai dela, né? Porque a mãe realmente não morreu, quer dizer, a mãe morreu, eles tentaram fazer, não sei se vocês lembram do primeiro filme, eles tentaram fazer aquele ritual que eles fizeram com o Jake, de unir Mas ela não ela conseguiu. com o avatar dela. E eu fiquei pensando assim, será que, tipo, não essa menina que nasceu não é alguma coisa da Eiwa lá? Pois é, Que eu ela fiquei pode ser meio que uma pensando, filha da Eiwa, quase uma reencarnação da... foi o que eu fiquei pensando no filme inteiro, assim, ela é que nem o Anakin, vamos dizer, né, que nasceu espontaneamente, vamos dizer, de certa forma. Aí ela talvez seria lógico que isso aqui não, a gente está só Supondo. supondo aqui, gente. Ela talvez, essa ligação que ela tem com a Eiwa lá, né, a mãe, grande mãe, talvez seja isso, que ela foi gerada dessa forma, não tem um pai igual eles estavam... Ela é um Jesus, sei lá. Eu quis falar do Anakin para não ser polêmico, né, mas já que ele falou... Mas ela é uma personagem assim que bem interessante. Os filhos do Jake, no geral, eles são legais também, né? Uma coisa, um destaque que eu queria dar é para as personagens femininas. Todas as personagens femininas são bem marcantes, assim, fortes. Não, na verdade, nesse filme, os personagens femininos foram. Tirando o coronel lá, os personagens femininos foram muito mais marcantes do que o próprio Sullivan não foi assim tão marcante. Sim, verdade. Ele é importante porque ele é o principal do primeiro filme, digamos, ele que dá o. Mas você vê que os filhos têm um peso ali, digamos, Muito grande. Eles são muito mais. grande. Acho que nesse filme eles protagonizam muito mais do que o próprio Sully, né? Sim. A esposa, eu achei como é que eles colocaram assim a força de vontade de lutar. Tipo, o Sully ele tá o tempo todo querendo fugir. Proteger a família dele. Para proteger a família dele, porque ele se vê emboscado ali e não quer. Não, e a Neytiri. Neytiri, ela fica o tempo todo. A gente tem que A lutar gente contra tem que eles. lutar contra eles e tal. Aí a esposa do chefe também. Ela tá grávida, ela fala, não, fica aí, não, vou lutar. Né? E ao mesmo tempo com uma carga emotiva muito grande, elas se emocionam bastante quando a irmã de alma lá
da- Aquela Toru. é, Ah, quando é. ela morre, né? A mulher fica arrasada, e depois quando o filho da Neytiri morre, ela também fica destruída, mas ainda se levanta e Eu acho que os personagens em si são um ponto positivo do filme, assim, e igual vocês estão falando, as personagens femininas, elas têm uma força muito grande e boa parte da carga emocional do filme vem delas, né? E, então acho que a gente pode comentar alguns pontos negativos também do filme, né? Porque, igual a gente falou, o filme é muito bom sim, a gente recomenda que você vá ver no cinema, mas não é perfeito, nada é perfeito, né? Que eu você... sou perfeito. E qual que seria talvez Minha barba de Carlos Magno, perfeita aqui, ó. perfeita, né? Não tem Nenhuma nenhuma falha. falha, né? Tá bom, né? Mas assim, pontos negativos do filme. O que vocês poderiam apontar, assim? Bem, isso, para alguns, a duração. Concordo com você. Para muita gente, 3 horas é um absurdo. Tanto que eu cheguei a ver na internet alguns locais que aparentemente eles dividiram o filme, deram uma pausa ali no filme. Eu estava até conversando com o Aura antes. A minha impressão assim é que o James Cameron ele criou esse universo que é realmente magnífico, é muito bonito, mas ele ficou tão apaixonado com isso que ele quer mostrar essa paixão para todo mundo. Então, em vários momentos do filme, você vê ele passeando entre os cenários que ele criou, entre a cultura daqueles novos naves. E, tipo assim, não é que é ruim assistir isso. Só que com uma duração tão grande do filme, tem hora que pelo menos eu senti um pouco, eu fiquei um pouco cansado em alguns momentos. E aí eu senti, por exemplo, às vezes você abre um jogo que o jogo tem alguma coisa tão magnífica, tão bonita assim, que você vai, para e fica ali andando à toa no jogo, só avaliando o cenário, avaliando... Tem gente que fica ali só tirando foto de cenário e tal. Eu senti que é quase isso que o James Cameron fez, só que ele obrigou a gente a assistir ele fazendo isso. Na verdade, falando de jogo, você me fez lembrar do Horizon Zero Dawn. Não, o segundo é o Horizon Forbidden West. Forbidden West. Que ele se passa numa região que tem bastante água. E alguns trailers era exatamente isso. Era uma exploração ali da água. Só que por conta da beleza, eles mostravam coisa e tal. Mas o Só próprio que trailer era um do trailer. Só que Avatar, era o trailer, assim, de o coisa e próprio tal. trailer do Avatar, ele contou muito pouco sobre a história, mas sobre pelo menos os Sim, que eu vi, sim. eles foram bem Muito essa Vai coisa, mostrar, porque, né? porque até pela questão técnica, essa coisa de mostrar a água assim, o mundo aquático, tem uma certa dificuldade técnica, então tem essa coisa, mas para o público leigo, às vezes, você- ou para pessoa que obviamente não está lá para ficar querendo, pensando em detalhes técnicos, às vezes isso cansa porque... Eu não senti cansaço nenhum, desculpa, tem que Mas discordar. você é uma pessoa que assiste filme de eu- 3 horas, você fala que você gosta. Para alguém que não gosta, às vezes, de filme de 2 horas, Por Eu, exemplo, eu, 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 eu e eu não chegava, falei eu que eu não chegava, gostei do eu filme. Eu falei que eu chegava, fiquei cansado, porque sim, mas o filme parecia. Já tinha passado mais de 2 horas do filme e ainda tava lá mostrando o negócio eu lá, a de vez em cultura. quando eu E eu sentava, fiquei assim, pô, o filme não vai acabar, eu não nem começou o que seria. Ele não é muito bem dividido em atos, né? Mas nem começou o que seria, vamos dizer, o ato final do filme. E, nossa, eu já tô exausto. não, eu não senti exaustão nenhuma, assim, eu, como fui falando, né, eu senti mais exaustão, por exemplo, no Batman, que quando o filme acabou, ele continuou. E aí toda aquela coisa de Gotham City sendo alagada, eu quase que já não me importei tanto, Uhum. né? Assisti e tal, pá, mas agora esse filme eu não senti nada. Pra mim na verdade teve uma hora que eu peguei o celular, olhei assim, eu falei, caramba, já passou uma hora. Eu Eu realmente, senti que Não, eu já senti essa duração e aí eu bastante. chegava assim, chegava perto mais assim, aproximava o corpo assim, inclinava para poder, né, dar aquela aí, quase querendo que entrar dentro da tela. Eu não senti não, isso. eu não senti cansaço, nem nesse, nem do Batman. Foi Uhum. tranquilo. Para mim, só que para mim, que tô, assim, 5 minutos de exposição ali, beleza. Depois disso, para mim é inútil. Uhum. Eu não fico muito preso a essas coisas. Eu, Eu tô ali para ver, digamos, o todo. Então, essa tensão exagerada, digamos, exagerada não, mas essa tensão
grande aos detalhes, para mim, depois de um tempo, fala assim, Eu senti que foi isso, acho do que... James Cameron querer, tipo assim, pô, nossa, eu fiz isso aqui, eu quero mostrar pra todo mundo. E aí, assim, eu sei que seria até bem injusto querer fazer isso, né? Porque, tipo assim, o diretor, ele faz o filme, então ele quer que aquela versão dele vá pro cinema. Só que, assim, igual o James Cameron igual o próprio Snyder já falou isso, né? Tipo assim, eu não sou um James Cameron que pode colocar um filme de mais de 3 horas no cinema. E quando E ele não falou são todos os isso, diretores que podem fazer isso. O James Cameron pode. Só que eu e pensei, quando pro cinema, às vezes uma versão um pouco mais curta, e depois ele lança a versão dele de diretor e não sei o que, se assistir em casa mais tranquilo, eu acho que daria pra fazer alguma coisa nesse sentido. E No quando o caso, Zack Snyder falou isso, eu pensei, pô, ele tá enchendo muita bola do James Cameron. Aí Ele você vê que não. não tava não. Ele realmente tem essa moral toda. Vai, 3 horas e 15, mais ou menos, 3 e 10, 3 e 15, não é qualquer diretor que consegue colocar no cinema, né? A gente sabe que os estúdios falam assim, pô, velho, vai colocar uma sessão dessa aí, eu já vou ter menos sessões durante o dia, então, pra fazer, né? É. Mas não é que eu achei ruim, só que pro tipo de, às vezes, levando em consideração que é um blockbuster, você vai pensando que às vezes nem todo mundo que vai lá, eles estão tão assim coisa, eles não estão ali para ficar, eles estão ali para ver uma história. Então, às vezes você ficar passando muito tempo nessa contemplação para certos Pode ser públicos, um pouco talvez cansativo. eles não estejam, não é o que eles estão querendo num filme. E assim, é lógico que... Mas como vocês disseram, ao mesmo tempo é um filme de James Cameron. Uma pessoa tem que ir esperando que vai ter uma certa duração. Todo filme dele, assim, pelo menos dirigido por ele, tem essa coisa magnânima, né? Essas coisas Sim. De mostrar o mostrar cenário, o de cenário, mostrar. tipo, Titanic arrebentando. Dedicou um bom tempo ali só pro Titanic afundando e tal. Não foi aquela coisa De uma de vez. uma vez, foi monumental, né? O James Cameron, ele tem essa coisa do monumental. A cena lá dos caras tocando enquanto o navio tá afundando. É um simbolismo ali bacana, mas é muito uma questão visual, na verdade. Mas eu senti que, por exemplo, no caso, o James Cameron, ele chegou a um nível que ele pode fazer um filme desse que é praticamente para agradar a ele. Sim, Né? sim. Ele não tem mais obrigação de agradar certo público. Lógico que, assim, igual eu tô falando, a gente vê a avaliação do público, o público gostou muito do filme, os críticos gostaram muito do filme. Mas ele não tem mais essa obrigação de pensar assim, isso aqui vai ficar cansativo. É meio que assim, eu posso, eu quero colocar isso aqui, eu quero mostrar aquele bichinho passando ali, então eu vou seguir ele ali na Na verdade, água. eu nem sei se essa questão, isso vai ficar repetida. Você vai falar, os produtores não vão gostar disso. Esse geralmente é o grande problema de Sim. vários filmes. Não, o produtor vai cortar isso. Muita gente briga com o produtor e só que ele briga com o produtor e vence. Tem essa questão. E geralmente quando a gente fala de produtor, a gente está falando muito mais da equipe, digamos, dos executivos. Não é do cara que está ali ajudando o filme, é com os executivos das grandes. Um outro ponto que eu achei assim, um pouquinho negativo, né, além dessa duração, foi a questão de algumas relações, né? Que igual eu estava falando, a relação entre aquela tribo da água e os toru lá, né, como se fossem aquelas baleias, é mais explorada do que, por exemplo, eu senti isso pelo menos, né? A relação do Jake com o filho mais velho que morre. E aí, então, quando o filho mais velho morreu, tipo assim, eu não tinha sentido conexão dele nem com o pai, nem tanto com o irmão assim. E aí, assim, para mim aquela morte, lógico que é triste, né? Só que não foi, não teve aquele impacto tão grande, né? Pelo menos para mim, eu não senti esse impacto tão Teve um grande. impacto tão grande quanto a morte lá da baleia na a caçada. baleia foi... Eu não achei isso assim. Brincadeira da paz. Hã? A morte da baleia foi impactante. Só uma baleia. Eu não achei isso tão negativo porque o filme ele tem essa preocupação ambiental, né? Então, de botar ele tem muito mais do que eu diria que mais. Não, mas ele comparou, mas eu tô falando não a parte da crueldade com o animal, eu não achei um ponto negativo. Eu achei negativo que a relação entre Os entre animais. Não, entre a família. entre a família. Aham. Entre a família foi menos.
Eu não falei que a relação entre a tribo e as baleias, ou a tribo lá foi ruim. Eu só achei que, por exemplo, o Jake, nesse filme, ele quer muita coisa de proteger a família e tal. E eu não achei que a relação deles foi tão bem explorada assim. O filho mais velho, basicamente, ele só tem uma função no final. A função dele é basicamente, ele meio que ali protege, não estou vendo que coisa e tal, ali, muito, muito ali superficial, durante quase que o filme todo, aí quando ele morre é a parte que realmente importou dele. Ali estava ligado, basicamente. O resto eu acho que... Eu fiquei assim, do jeito que ele fica com o irmão, por exemplo, na hora que o irmão dele vai salvar, eu esqueci o nome da baleia, vai salvar aquela baleia renegada, né? E aí ele vai lá e o irmão vai junto, só que ao invés de puxar ele e vão embora, não, ele vai lá e ajuda também quando ele vê que estão atacando o bicho, eles vão lá e ajudam e fazem o possível para tirar e tal, né? Ele tem essa coisa ele dá o braço a torcer pro irmão, né? Ele volta e meia tá dando o braço a torcer pro irmão, embora seja o mais velho, tem que ser o protetor, não sei o que, ele tem essa obrigação, né? E de ser mais forte, né? Só que ele dá o braço a torcer, ele vai lá, ajuda o irmão, isso aí eu achei bem legal. Eu só achei realmente assim, eu acho que a relação deles foi, por exemplo, o Loki, né, que é o filho mais novo, que tem essa relação com esse Toru, que cria essa relação, ele é provavelmente um dos personagens mais explorados do filme, né, o que mais tem cenas com ele e tal. Na verdade, eu diria que o problema da relação familiar ali, que assim, o filme às vezes dá a impressão de que essa relação familiar entre pai e filho é algo importante, mas eu vi, igual o Luan falou, eu vi mais entre os irmãos do que entre o pai. Sim. Os pais o Jake praticamente só aparece para dar bronca neles e para tentar salvar em alguns momentos. Não eu acho que poderia ter, para um filme de 3 horas, eu acho que daria tempo ali de pincelar um pouco mais isso aí. pincelar um pouco mais. Não é que ficou ruim, mas você vê que ele, sei lá, poderia ter aprofundado um pouco mais Isso aí tá na pela versão importância. estendida do diretor com 9 horas. Provavelmente, né? Porque, por exemplo, tanto que no final, né, quando o Jake se conecta com a árvore lá e revê o filho, a única cena que tem vamos dizer, para mostrar uma relação entre os dois é aquela cena dele da pescaria lá, né? E aquela cena no início do filme, eu não senti que ela tem Para mim pareceu mais uma cena daquela cena, o tempo tá passando. Não foi, eu não senti uma ligação tão especial entre os dois ali. E aí no final eu falei assim, não, mas tem que fazer uma ligação do pai com o filho. Qual que é a cena que tem dos dois? É praticamente aquela. Né, de uma relação boa, né? O resto é só assim, por que você deixou seu irmão fazer isso? Não, você não devia ter ido lá. É só bronca. Que isso, teve uma hora que ele vira e fala assim, e como é que os outros ficaram? Na porrada, né? Tipo, você bateu, não, como é que é? Não, eles ficaram pior. Ah, que bom, tá bom. Não deixa sua mãe saber disso. Apesar de que, na verdade, para mim, não, realmente poderia ser melhor, mas não foi um ponto negativo, não. Só acho que poderiam ter... Tinha condições de explorar um pouco mais ali, mostrar algumas coisinhas a mais. Eu acho que assim, além disso, uma coisa que eu não vou nem me estender a isso, né? Uma coisa que eu me pensei, que durante o filme eu fiquei assim, ué, mas não vai explorar mais isso, é a questão como é que é? Lily, qual que é o nome daquela menina? A filha adotiva deles? A Kiri. Não, Kiri é a doutora, né? Não, acho que é o nome da menina. É o nome da menina? A Kiri lá, ela tem aquele episódio que ela tem aquele ataque epilético, né, que eles chamam disso, né? E aí falam, não, porque ela não vai ter... Foi o que eu comentei no começo, né, da nossa teoria de que pode ser, mas depois não fala mais, não toca mais nesse assunto, assim. Aí ela tem essa conexão, ela controla algumas coisas ali, mas não explora por que ela teve aquele ataque epilético, né? Vamos dizer. Talvez explique nos próximos, mas eles Eles é meio citam estranho ali que eles citam, nossa, parece que é algo importante. e no final não parece que
pô, ela não teve aquele negócio ali, mas Beleza. não afetou em mais nada no filme, né? Eu sinceramente, Porque o Jake eu chega e não fala me assim, importo com alguns mistérios, assim, algumas pontas soltas que deixa você... isso aí, sinceramente, isso aí realmente Não, o não... problema é que pra mim não é uma ponta solta. Pra mim isso aí não é uma ponta solta. É algo que eles deram eles falaram uma coisa e depois não e teve largaram. mais nenhuma importância É no como filme. se aquilo ali O Jake fosse, chega- pra mim aquilo foi informação inútil. O Jake chega e fala Pode assim, ser nossa, que no mas terceiro- nunca mais ela vai poder ter essa conexão. Aí parece que é uma coisa muito importante. E aí não. Aí acabou, não fala mais disso. De repente ela tá lá conectada com os bichinhos e controlando. O problema ela pra mim ajuda é no que final. se aquela cena deles conversando ali tivesse sido cortada, não ia fazer falta nenhuma pro filme, praticamente. Na verdade, é a cena que ela se conecta com a árvore lá e tem um ataque epilético, talvez poderia ter, tipo assim, só ela tem alguma coisa, aí depois, o que foi isso? Ah, não, tô bem. Não, eu acho que Só para mostrar que ela tem uma ligação mais forte. Uhum. Não precisaria falar assim, não, ela não pode mais se conectar e tal. Não, eu não me importo dela ter tido aquele ataque, lá, ela ser curada depois, mas Não, eu mas- acho, não é problema não, mas só eu acho que se Esse tirassem diálogo ali. aquele diálogo ali e deixasse aquilo, pra mim não ia fazer diferença, mas é porque foi um diálogo que eu falei assim, sei lá, Eu acho que aquilo lá serviu para mostrar. Eu senti que essa parte aí serviu para mostrar que os humanos eles não têm essa conexão com Ewa, né? Igual os próprios Nativos. Não, nativos têm. mas eu vou falando assim, essa frase em específico. Não, pois é, porque aí, tipo, pegando o todo, tipo, os caras estão lá cuidando da menina, aí chega a chefe, né, a matriarca lá pra tentar salvar, fica irritada, aí até manda eles embora, e aí tem aquele diálogo enquanto ela tá salvando a menina na forma mais natural do povo dela. E aí pra mostrar essa diferença de visões. Mas assim, só para te rebater um pouquinho nisso que você falou, não precisa, para mostrar isso, poderia mostrar o cientista, tipo assim, não, mas os exames dela estão todos normais, ela tá bem, não tem nada. E aí a outra falou assim, não, é algo, tipo assim, para mostrar que eles não têm esse conhecimento com essa conexão. Só que na hora que ele chega e fala que dá o diagnóstico, aí o cara, não, mas ela tá sentindo isso então. Eu falei, não, é comum nesse diagnóstico. E aí depois não fala mais nada disso, eu achei meio solto, entendeu? Mas assim, não é uma coisa que atrapalha o filme de jeito nenhum. Foi só uma coisa ali que eu pensei, que eu fiquei curioso em relação à menina, e eu acho que, igual você falou assim, alguma ponta solta que pode deixar pro próximo filme, um mistério. Não, né? Já é justamente vamos dizer, a identidade do pai, que é uma ponta solta ali, que ela meio que começa a ser questionada ali no filme. Não, vamos dizer, não se resolve, mas não tem uma coisa tão aleatória assim que depois não tem importância nenhuma. Porque no filme meio que trabalha assim, não, ela tem alguma conexão especial com a Ewa. Na verdade, eu nem acho uma ponta solta, só acho que, sei lá, Ficou poderia, meio, à toa aquele diálogo. sim. Mas assim, agora em relação assim, quem não sabe, né, o James Cameron falou que para esse filme se pagar, ele precisa Ser no mínimo terceiro colocado em bilheteria mundial. ele precisa arrecadar 2 bilhões de dólares. E aí, vocês acham que o filme consegue essa marca? Pô, cara, aí eu não sou nenhuma mãe de nada pra poder acertar se os Mamonas Assassinos vão morrer ou não, velho. Também não tenho capacidade de fazer uma previsão econômica sobre quanto que o filme vai arrecadar, não sou especialista, não. Não, Se for, mas se assim, for olhar pelas avaliações, pelo menos a Tem avaliação chance. do filme tem. É, Chance mas- uma boa. E ainda tem aquela coisa, né? O filme ele é feito para ser assistido no 3D, Ultramaster lá, IMAX, não sei o que lá. que é mais caro. Que é mais caro. Então, ele vai precisar de menos bilheteria para poder atingir o mínimo. Mas ao mesmo tempo, uma outra coisa como é que tava o hype em relação ao filme? Também tem isso. Porque Eu acho às vezes que- o filme pode ser excelente, pode ter coisa, mas se o público não estava assim tão interessado, eu não sei. E assim, eu acho que a gente falou o filme é legal, coisa e tal, mas ao mesmo tempo, não sei se a pessoa vai sair do cinema falando, nossa,
esse é um filme que eu tenho que falar pra todo mundo que foi bom, coisa e tal. Não, eles provavelmente... Eu A acho que impressão que eu assim, falei que muitas vezes falam, nossa, foi um filme legal. Esse aí é um filme que eu assistiria de novo, Sim, definitivamente. não, eu acho que assim, eu não. eu acho que o filme vai ser muito elogiado, vai ter um bom boca a boca, né, que eles falam, né? Só que eu acho que uma outra coisa que talvez possa prejudicar um pouquinho em relação justamente ao que você falou do hype, foi a demora entre um filme e outro. Porque foram 13 anos, né? O primeiro Avatar é de 2009. Então tem muita gente que, vamos dizer, da geração atual aí, que nem teve essa experiência com o Avatar. Então, assim, não, pode até querer ir assistir e tal, mas querendo ou não, 13 anos entre um filme e outro é muita coisa, né? Então talvez isso possa prejudicar um pouco o filme. E também, assim, eu concordo com o que você falou, que o filme foi criado e feito para ser assistido em 3D no cinema, com melhor qualidade possível. Só que também hoje em dia tem muita gente que não tem mais aquela coisa de ir no cinema. Hoje em dia tem muita gente que fala assim, ah, velho, vou esperar sair no stream, eu vou assistir em casa e tal. E aí o cara pode até pensar, outra barreira, é até a duração que a gente falou, né? Fala assim, pô, vou pro cinema para ficar 3 horas vendo filme. Né? Então, são algumas barreiras que podem impedir o filme de atingir essa quantidade absurda de bilheteria, né? Mas que é um filme que talvez que teria potencial, sim, Eu né? diria que esse é o básico. Ele tem potencial? Tem. Ele vai conseguir? Aí eu já não tenho certeza. Porque eu acho que por causa dessas barreiras tem chance de não conseguir, né? O ruim vai ser para quem gostou dos filmes e tal, porque o James Cameron também falou, ó, o terceiro sai. Agora o quarto e o quinto vai depender da bilheteria, né? Ele tem planos pro 9. Só que aí pro 9 ele precisa de chamar alguém para ser a continuação, porque ele vai estar com 90 e tantos anos, então ele precisa de alguém para Não, continuar o trabalho. pelo menos o 3 é importante ter, porque o 2, uma coisa é que ele não acaba. Tipo assim, Ele ele tem acaba um em final, aquele final em aberto. mas ele tem aquela coisa, não, a gente Não agora é, vai lutar. não é um final fechadinho igual o primeiro. Não é um final fechadinho, mas também não é um final em suspense. Exatamente, não é aquela coisa que você falou, ué, acabou? Não é um final em suspense. Dá uma finaliza, só que assim, como assim, o coronel tá vivo, então Então você você espera. espera que vai alguma coisa. Então você sabe que Ainda tem mais tem coisa história por pra vir. o fato deles, no final, o Sullivan, ele decide, não, a gente tem que lutar. Então, se você falar alguma coisa, você vê ali que não acabou ali, não é como essa história, não, agora acabou, feliz para sempre, mas também não foi aquela coisa, pô, E agora, assim, se no primeiro foi aquela tribo da floresta, e nesse foi a tribo da água, qual que será a próxima tribo que ele vai? Das montanhas? Não. Das montanhas ou da floresta, né? Avatar é água, fogo, Terra e ar, né? terra e ar. Terra e ar. Ele já... Será que o Agora próximo... no deserto. Ariel, o próximo deve ser no deserto e o final é no vulcão. fogo, no fogo. Mas Ele vai ali controlar os 4 elementos. O primeiro é ele controlando o ar e agora a água. Vamos ver Basicamente isso aí. qual vai ser o próximo. Então, gente, esse foi o nosso vídeo falando sobre o Avatar. Se você tem algum comentário, se você não concorda com a gente, pode colocar seu comentário aí respeitoso, né? Ou então xinga também. Xinga esses dois aqui se você adorou o filme e acha que ele foi perfeito, sem magnânimo, monumental, titânico, homérico. Não, Titânico é o Titanic. Então deixe seu comentário sobre o que você achou do filme, se você concorda com a gente ou não. E não se esquece, né? Se inscreve no canal, que a gente vai estar trazendo vídeo toda semana, vai continuar trazendo, e deixa o sininho ativado. Assim o YouTube vai te avisar quando a gente lançar vídeo novo. A gente está deixando mais 2 vídeos aí do lado, para você continuar aqui no barzinho. Até mais. Até mais. É.